O choro do A Rádio Mundial apresenta programa Umbanda Linda, falando sobre a magia da vida, com o sacerdote Alexandre Comino. Olá, meus irmãos e ouvintes da Rádio Mundial FM. O programa Umbanda Linda vai ao ar todos os domingos às 14h30 e também está disponível no YouTube, canal Alexandre Comino, onde você encontrará todos os outros programas que falam desses assuntos tão interessantes para nós, sobre a espiritualidade, a Umbanda, a religiosidade, a mediunidade. E hoje estamos aqui com um convidado mais que especial, nosso querido irmão e amigo Doutor Demétrios Abraão, neurocirurgião, umbandista, dirigente espiritual e que está fazendo um estudo sobre a mediunidade, a incorporação e o sistema neurológico. É isso, meu irmão? É isso mesmo, isso mesmo. Inicialmente, muito obrigado pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui com você. Em nome do Centro de Umbanda Pai João de Angola, Pai Omulu de Campinas. Que fica em Campinas, qual lugar? Fica em Sousas, distrito de Sousas, na chácara Toca do Leão. E estão todos convidados. Você é o dirigente, não é, meu irmão? Tem lá. Site na internet, tem o nosso perfil no Instagram. Temos nosso perfil no Instagram. No Instagram, sim. Como chama o perfil? Pai João de Angola. Pai João de Angola. Então, Campinas, fica a dica aí, região de Campinas. E nós queremos ouvir acerca desse estudo, dessa pesquisa tão interessante, porque o povo quer saber, né? O que acontece a nível neurológico quando estamos incorporados, tomados, possuídos, estado alterado de consciência. Em transe. Em transe. São tantas classificações de incorporação, né? No estado xamânico. Exatamente. E acho que todas levam ao mesmo contexto, né? E eu, que sou médium desde os meus 16 anos de idade, estou com 50 anos, 25 anos de medicina e 20 de neurocirurgia, eu fiquei, como neurocirurgião, sempre estudando a neurologia também, com especialização em neurologia, eu também fiquei sempre muito intrigado o que acontece, como é esse fenômeno que acontece conosco, o que acontece com o nosso corpo, o que acontece com o nosso organismo durante esse fenômeno que a gente chama de incorporação, né? Quais são os passos que acontecem no nosso corpo, quais os sistema orgânico que é tomado durante uma incorporação, né? Então isso tudo começou a sempre me indagar, ainda mais com o estudo depois de neurologia e neurofisiologia, para que eu pudesse chegar a alguma resposta um pouco mais concreta, porque a Umbanda, que é uma religião maravilhosa, a nossa Umbanda, né? Linda, encantadora, fantástica, maravilhosa. Ela é extremamente florida sobre isso. Por exemplo, eu incorporo 7 entidades, né? Quando eu incorporo, são 7 entidades diferentes, são personalidades diferentes, são atitudes corporais diferentes. A minha voz, minha tonalidade de voz muda durante as 7 incorporações, dependendo da linha que eu estou trabalhando. E o que sempre eu fico questionando, como que tudo isso é possível, né? Como que há essa mudança tão grande da nossa fisiologia, da nossa anatomia, do nosso tom de fala, da nossa ação, do nosso comportamento, porque a gente muda nosso comportamento quando está incorporado. O comportamento de um caboclo é diferente do comportamento de um preto velho, de um Exu, né? Então, precisamos
ter uma pesquisa um pouco mais aprofundada, no sentido fisiológico mesmo, sobre o que acontece com o nosso organismo durante esse fenômeno. Para que a gente tenha uma coisa um pouco mais palpável, um pouco mais real, para se entender sobre isso e a gente conseguir, evidentemente, evoluir com relação a esse tema, né? Que é um tema extremamente de uma profundeza muito grande. A incorporação, ela existe, a gente sabe, desde a pré-história. Nesse estudo, até uma socióloga minha me ajuda, a Neide Batista, com relação à história da mediunidade, da incorporação. Nós temos dados de incorporação desde a pré-história, com desenhos pré-históricos nas cavernas que mais ou menos nos falam que já naquela época existia um tipo de, não incorporação em si, mas algo xamânico, vamos dizer assim, que já existia naquela época, né? Desde sempre, Desde né? sempre. O homem, ele é um sempre. ser transcendente, né? Exatamente. Por meio dessa transcendência, ele vai ou alguém vem, né? Exatamente. E como que acontece esse fenômeno que um espírito que já viveu no passado, fez sua passagem, ele retorna aqui, vem até mim, com já toda uma preparação lá de cima que eles têm, para continuar o seu trabalho espiritual através desse pobre ser humano que sou eu, que vou ajudá-lo a engrandecer a nossa humanidade com a caridade. Então, como que se dá essa coisa de um espírito que já veio, volta e através de mim vai novamente trabalhar e ajudar outras pessoas. Então, e essa pesquisa sobre o que acontece fisiologicamente, neurologicamente, irmão, já chegamos a algumas conclusões? Já. Em que passo estamos na pesquisa e quais são os próximos passos? A primeira coisa que eu questionei realmente foi tudo isso, primeiro, todo trabalho tem suas hipóteses, né? As hipóteses foram essas, como que uma pessoa que é homem recebe um espírito de mulher, como que um adulto recebe um espírito de criança e age como uma criança. E o que eu fiz de primeira análise? Eu comecei a observar como que os médiuns se comportam durante a incorporação. Então, eu assisti e observei mais de 400, em torno de 420 incorporações, em vários centros de Umbanda e mesmo em várias filmagens. E o que eu observei vendo todas essas incorporações, é que há uma padronização, há um segmento que o médium, todo médium de Umbanda, quando recebe, independente da linha que está recebendo, ele segue na hora da incorporação. Então a entidade, ela tem um caminho, vamos dizer assim, que ela vai tomando durante a incorporação e que existe em todos os médiuns, seja um médium de um centro espírita lá do Rio Grande do Sul, como um médium lá de Salvador, da Bahia. Se você observar a incorporação dos dois, o padrão, o caminho de incorporação é o mesmo. Eles nunca tiveram contato. Legal. Eles nunca tiveram contato. Então, isso é uma prova de que realmente a incorporação, ela é um fenômeno existente, não é uma doença, né? Não é uma crise psicótica aguda, um transtorno bipolar, um quadro esquizofrênico, tanto que o próprio Código Internacional de Doenças classifica apenas a possessão como uma crise de surto psicótico agudo, e na observação no Código Internacional de Doenças está escrito lá, exceto quando se dá a incorporação por motivos religiosos, ou seja, a própria medicina já enxergou que isso não é uma doença. Então, muita gente pode falar, estou tendo uma crise psicótica aguda no momento que eu estou incorporando. Não está. A incorporação, ela é um fenômeno que existe diante dessa observação que eu fiz. Do ponto de vista psicológico, a grande diferença de alguém que tem um distúrbio de personalidade, ou personalidade múltipla, é alguém que incorpora um espírito especificamente por motivação espiritual, religiosa, mediúnica,
é principalmente o fato que isso pode vir a dar um sentido para minha vida, ao ponto que uma personalidade múltipla não dá sentido para a vida de ninguém. Sem né? dúvida alguma, sem dúvida alguma. Sem contar que as personalidades elas podem lutar entre si. Sem né? dúvida, sem dúvida. É isso que até a gente estava conversando antes, né? Que nós somos vários, né? E isso é uma coisa extremamente importante. Que é muito importante para quem está ouvindo, que inclusive durante o processo do desenvolvimento mediúnico, é comum o questionamento, sou eu ou é o guia? E o próximo questionamento é, tô ficando louco? Exato. E esse questionamento, ele tem um limiar, né? Esse limiar, você ultrapassa esse limiar exatamente no momento que você pensa, não tô louco, porque eu não faria isso sozinho. Exato. E o que eu senti de bom, de energia, de vibração, também eu não aconteceria comigo sozinho. Exato. Né? Que é uma coisa incrível, né? Se todos nós fôssemos doentes psiquiátricos, né? O Brasil seria o maior celeiro de louco. De louco do mundo, né? Porque nós temos no IBGE, no último censo, né? Nós tivemos o número de 400 e poucos mil umbandistas. Declarados, né? Declarados. Óbvio que outras pesquisas particulares mostram que a gente chega em mais ou menos 40 milhões de umbandistas. Apontam, né? Exato, apontam mais ou menos isso. Se você pegar 40 milhões de umbandistas, vamos supor que 20 milhões apenas sejam médios de incorporação. Nós temos então 20 milhões de pessoas. Beleza, né, irmão? Com surto psicótico e doenças mentais. E a Umbanda seria uma religião promotora que vem a promover o surto, não é? Exatamente. E as pessoas, e aí, a partir do momento que a pessoa está entrando num núcleo que promove o surto, então em vez da vida melhorar, deveria piorar, para todo mundo, para ela e para quem ela atende. A partir do momento que a vida melhora, já é um fato. Sem dúvida. Né? De que há algo aqui a ser estudado. E esse é um grande mérito, meu irmão, esse estudo, porque para fazer um estudo como esse não basta querer, né? Existe uma formação. Sim, precisa estudar muito, e o que eu estudei mais até sobre neurofisiologia é o processo que essa entidade consegue nos tomar, né? Porque é aquela discussão que nós estamos até discutindo, será que a entidade ela realmente entra no nosso corpo ou será que ela apenas toma algumas partes de nós, com a nossa modéstia, entregar nós como instrumentos mediúnicos a ela toma algumas partes principais que possam trazer a ela a condição de declarar a sua mensagem, fazer o seu trabalho. Né? O Rubens falava muito isso. O Rubens Saraceni, em memória, quem eu peço a bênção, ele sempre dizia, o guia pega você aqui, ó. É o que ele falava. E é isso mesmo. Ele dizia, o guia pega aqui, ó. Tem toda a razão. Ele não pega teu pé, tua mão, ele pega aqui, ó. A incorporação acontece aqui. Exatamente. É justamente esse caminho que eu faço no meu trabalho que a gente comprova isso, né? Primeiro, a entidade, ela pega as mãos. Eu observei isso nas 400... Durante o processo de incorporação, que a gente chama, que tem este nome, incorporação, independente de entrar ou não entrar, o nome é esse, incorporação. Como é isso, ainda a gente tem que discutir muito, mas o processo, o padrão é esse. Primeiro, o médium, às vezes, sem perceber, a primeira coisa que ele começa a movimentar são as mãos. Incrível, né? Aí ele está batendo lá, está no meio, está para lá para receber a sua entidade, ele está batendo, de repente ele para de bater. Isso é muito comum, vocês podem observar isso em vídeos, tem muito no YouTube. Não, a gente pode lembrar. Exatamente. E você vê que sem ele perceber, ele já começa a movimentar as mãos. A mão é a primeira coisa a ser tomada pela entidade. E como eu falei, muitas vezes só a mão já basta. Muitos médiuns só trabalham com as mãos, as benzedeiras, até o próprio padre em outras religiões, né? Que promove lá a bênção com a mão. Isso é um processo mediúnico, né? Outras religiões que usam apenas a mão para cura. Os passes, né? energéticos espíritas. Então, o processo, a mão é o início, né? Depois a entidade, ela toma os braços, pode observar que a segunda coisa que o médico começa a fazer é movimentar os braços. E, em terceiro lugar, toda a medula espinal, toda a parte das costas, né? Toda a medula espinal. E depois ela começa a tentar um controle no cerebelo, que é uma região do nosso cérebro que é a região do equilíbrio.
Isso é muito interessante, porque na maioria das vezes você vê o médium sempre de início Dá uma bambeada, né? Os médicos que estão de início também... Às vezes tem até aquele movimento característico, né? Isso, exatamente. De segurar para não bambear demais, exatamente. Né? Você pode observar isso, vocês podem observar, né? 90%... E com a medula espinhal faz esse movimento e esse junto, né? Exatamente. Exatamente. E aí e os médicos que estão iniciando geralmente ficam muito tempo nessa parte. Você pode observar que quem está iniciando o seu processo mediúnico muitas vezes fica muito tempo ou rodando ou perdendo equilíbrio, né? Depois dessa fase é que realmente acontece a incorporação. Que são fases muito claras no processo do desenvolvimento mediúnico, são praticamente degraus que a pessoa vai subir. Exatamente. E você observa sempre em todos os médios o mesmo padrão de segmento de incorporação. Depois há o choque mediúnico, onde realmente a entidade, ela, na minha concepção, ela toma... Que é um limiar, né? Exatamente. Incrível. Que no desenvolvimento tem aqueles que não passaram desse limiar, exatamente. Né? Ele fica no desenvolvimento, ele fica primeiro só assim, no desenvolvimento, né? E depois ele fica assim. A insegurança, então ele não deixa... Incrível, é lindo isso, né? E é nesse momento que eu acho que realmente a entidade, ela toma realmente todo o nosso sistema nervoso, tanto central quanto periférico, já toma as pernas, porque geralmente a entidade, quando chega, ela ajoelha, ela já toma as pernas e já ou dá o grito ou muda a voz. Que aí a gente já tem outras questões, por exemplo, no caso de vamos supor, no caso de um caboclo, que dá um grito e às vezes bate no peito, né? Exatamente. Ele está batendo num chakra, ele está batendo numa glândula, ele está expandindo um negócio aqui e o grito traz, né? Exato. O toda presente, a energia, né? exatamente. É uma coisa incrível. Né? É fantástico, né? Então, a última coisa a ser tomada é a voz. Então, a última coisa que se altera é a voz. Que durante o desenvolvimento mediúnico é um trauma também. Exatamente. Né? Qual que é? Estar incorporado de olho fechado e depois estar incorporado de olho aberto. Estar incorporado de olho aberto, balbuciando e até o ponto que vai falar. Então, eu acho que isso tudo é um processo, é igual mesmo o cérebro de uma criança, do nenê, que vai aos poucos se desenvolvendo. Nossa, a mediunidade, perfeito, irmão. A mediunidade, ela é assim também. Perfeito. O médium de incorporação que se inicia é como se fosse um nenê. Ele que está aprendendo. Que está aprendendo, né? Vai aprender a andar, a falar. Em vez de aprender a pegar, está aprendendo a soltar. Exatamente. É isso? Exatamente. Né? Exato. A criança está aprendendo a dominar, e o médico está aprendendo a desdominar. É boa analogia, eu não tinha feito essa, mas é uma excelente analogia, sem dúvida. E no decorrer do crescimento da criança e do cérebro da criança, aí ela vai conseguindo ter seguridade e confiança para andar, seguridade para falar, seguridade para se gesticular. Mesma coisa o médium que começa a sua iniciação. Eu costumo dizer assim, aprender é fácil, desaprender é muito difícil. Acho que é impossível. Porque você passa a vida aprendendo a controlar o corpo e aí você precisa desaprender. Exatamente. De controlar para entregar. Às vezes é impossível. E para mim, no meu entendimento, é um amor, sem né? Dúvida, é um amor, porque é uma confiança, uma entrega. Dúvida, exato. É lindo, não é? Isso. É maravilhoso. O estudo de mediunidade e de incorporação é um fenômeno assim, fantástico. E indescritível do ponto de vista emocional, psicológico, sem dúvida. Da experiência. E fisiologicamente podemos dizer, para todos fisiologicamente segue um padrão, mas o que cada um sente naquele momento é um universo, uma coisa, né? Como cada um explica o que está acontecendo. Tanto que aí até eu, nesse trabalho, depois numa segunda fase, a gente vai tentar comprovar quais são realmente as partes do cérebro que a gente vai conseguir detectar com certeza que são tomadas pela entidade, né? E também, nesse trabalho, por esse estudo, eu percebi que algumas partes, o único sistema, na minha concepção desse estudo, que a entidade consegue tomar é o sistema nervoso, por ele completo, central e periférico. Nenhuma entidade, eu acho que ela toma o nosso sistema
circulatório, digestivo, endocrinológico. Não. Ela toma o nosso sistema nervoso central e periférico e com isso ela tem tudo. Que é a central de controle, a arma, né? Exatamente. É a arma para ela conseguir se comunicar e dar sua mensagem e fazer sua caridade, né? E eu notei que algumas partes do cérebro a entidade ela não toma por completo. Ela não toma por completo. Isso que é extremamente importante. Por exemplo? Os lobos frontais. Os lobos frontais do nosso cérebro, eles têm a função de nos dar o juízo. No lobo frontal é que está o nosso juízo. Os valores. Os valores, a moral, a ética, é no lobo frontal. Então, o que acontece? Na minha concepção, todo médium, na hora da incorporação, fora alguns casos, né? Mas a maioria deles, eles estão conscientes de tudo o que está acontecendo. Que é o que a gente chama de tudo. parceria, Exatamente. Ele tem ali uma comunicação, que é também assim, uma coisa extremamente bonita, que é uma comunicação entre o pensamento de uma entidade e o pensamento do médium. Essa integração que é fantástica. Então, até onde o médium ele pode ir, até onde a entidade pode ir. E o médium precisa estar com o lobo frontal não tomado completamente para ele também poder se limitar a não dizer aquilo que ele quer. Porque nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio, que foi nos dada por Deus, e isso ninguém tira. Ninguém tira, né? Então vamos supor que a pessoa, por um momento lá no trabalho, está fazendo um trabalho de desobsessão, ela recebe um espírito obsessor. Nesse momento, ela com a capacidade dela já mediúnica desenvolvida, ela não vai deixar que esse espírito obsessor faça alguma maldade com ela ou com os outros. A não ser que ela tenha um desequilíbrio. E aí sim, aí pode ser até que potencialize esse problema. Por isso que é importantíssimo o preparo mediúnico, o sacerdote do terreiro também ser preparado para preparar, né? Falar as claras com as pessoas, exatamente, para que isso não aconteça, porque isso é uma coisa extremamente grave. Inclusive, em alguns momentos, chamar junto e falar, meu irmão, você está incorporado, Exato. mas já percebeu que isso aqui é você? Exato, né? Exatamente. Já percebeu que Exato. isto é você e isto é o guia, e entre o que essa é você e clareza. entre o que é você e o que é o guia, todos esses anos nessa indústria vital, Exato. nós podemos dizer que essa parte que é você precisa ser lapidada? Exato. Tem muita essa clareza, essa franqueza. E porque Umbanda é isso, é a pessoa ter a modéstia de escutar as críticas e pegar elas e fazer uma coisa melhor. Acho que essa é um dos fundamentos da nossa religião, né? Porque estamos diante, inclusive, de um mestre, que é o Caboclo Preto Exatamente. Velho. Se eu não estou ali para ouvir... pode ir embora, né? Porque não tem, na verdade, pode ir embora, adeus. Não é a religião que você precisa. E uma outra coisa também que não é tomada pelas entidades, na minha concepção, é o sistema límbico. Não toque, irmão. É um sistema límbico. 2 minutos. Rapidamente, é o sistema límbico, que é onde nós temos as nossas maiores sentimentos, raiva, culpa, dor, ódio e também a nossa sexualidade. Então, às vezes, as pessoas, a gente recebe, por exemplo, eu posso ser uma pessoa hétero, receber uma entidade de outra orientação sexual e não mudar a minha orientação sexual. Isso não acontece. Eles não tomam essa parte. Não muda quem eu sou, Não muda quem eu sou. Exatamente. Muda o que eu estou fazendo. Uma mulher heterossexual pode receber um Exu homem e não mudar a sexualidade dela nunca. E vice-versa. É o que mais a gente também batalha. Vice-versa não é o Exu receber a mulher, né? Mas é o homem receber o homem receber uma pombagira, né? Que é um preconceito muito entre os médiuns que são muito machistas, né? E eles têm que ter consciência que recebendo uma entidade mulher não haverá nenhuma modificação em sua sexualidade. Você trazendo esse assunto à tona, meu irmão, reflete algo que é muito comentado dentro da religião de Umbanda, né? O fato... Eu lembro de falar sobre isso. Por quê? Porque é algo que é uma preocupação total, né? O homem tem medo de incorporar a pombagira. Exatamente. Né? Apesar que a mulher não tem medo de incorporar o Exu, exato, né, exato. É porque é uma coisa cultural nossa, né? É um aprendizado. Uma coisa cultural brasileira, latina, e tem aquele machismo.
e tem medo de ter aqueles trejeitos, porque realmente vai ter os trejeitos de mulher, mas não vai na sua sexualidade, no seu âmbito lá, no seu sistema límbico do seu cérebro, isso não vai mudar em absolutamente nada, né? Então o homem pode estar bem seguro, médium, que qualquer entidade que ele receber não vai mudar a sua essência de ser. Quem ele é. Exato. Meu irmão, muitíssimo obrigado por você aceitar o meu convite de vir aqui. E o convite já está feito para a gente acompanhar os próximos passos dessa pesquisa. Eu me ofereço para ele ajudar no que for muito obrigado. necessário. Será bem-vindo a ajuda de todos. E já fica combinado aqui que assim que a gente evolui a pesquisa, a gente volta aqui para trazer mais notícias para a nossa turma. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, que Oxalá nos abençoe. Amém, a todos nós. Axé, e gratidão o Mulu demais. nos proteja com muita saúde a todos. Muito obrigado. O choro do A Rádio Mundial apresentou programa Umbanda Linda, falando sobre a magia da vida, com o sacerdote Alexandre Cumino. o choro